Senhor presidente Marcelo Ramos, senhor deputado relator Samuel Moreira, senhoras e senhores deputados. Mais uma vez, nós estamos assistindo os pobres pagarem as contas dos ricos. E não venham dizer de que nós estamos colocando os ricos contra os pobres, porque os pobres sempre serviram aos ricos. E quando o governo coloca uma reforma da Previdência, na qual o seu objetivo é arranjar R$ 1 trilhão às custas do suor, da lágrima do povo brasileiro trabalhador. Senhor presidente, senhor relator, eu vejo que o texto retirou a promessa da capitalização, as mudanças no benefício de prestação continuada, na aposentadoria especial rural, mas manteve, sem dúvida nenhuma, uma série de retrocessos, mais do que isso, uma série de maldades contra os trabalhadores, principalmente aqueles mais suscetíveis ao trabalho informal e ao trabalho do desemprego. Nós, e aqui eu quero fazer uma reflexão a partir de uma realidade muito próxima a mim. Uma empregada doméstica que trabalha com 58 anos de idade, pagou o INSS 15 anos. Então, para que ela possa ter, no final, uma aposentadoria integral, ela terá que atingir os 30 anos exigidos para ter direito ao benefício integral. Quando é que essa doméstica vai ter isso? Ela vai precisar ter 83 anos, senhor presidente, senhores relatores, senhoras e senhores deputados. Isso não é possível, isso é uma violência aos seres humanos. Pela regra da reforma da Previdência do Bolsonaro, essa trabalhadora doméstica tem que contribuir mais 25 anos para que ela possa somar os 40 anos que a reforma está exigindo. Então, ela nunca vai receber essa aposentadoria. E ao contar também, senhor presidente, de que muitas dessas trabalhadoras, e eu pego exatamente elas, porque elas representam a maioria das trabalhadoras hoje nesse país, são 9 milhões de domésticas. E nós vamos prejudicar principalmente as mulheres, as professoras e as trabalhadoras domésticas, e as mulheres em outras funções de salário mínimo. Isso é impossível, uma reforma dessa natureza. Isso é cruel. Isso não poderia, isso é um crime, nós podemos assim dizer. Coloquem a mão na consciência, se é que existe alguma, porque a frieza dessa reforma demonstra que, para votar nela, é preciso que você destitua tudo que você tem de sentimento e de realidade humana, para poder votar numa reforma como essa. Pensem bem, os professores e professoras que começam a ensinar cedo os nossos filhos, eles não podem ser substituídos, senhoras e senhores. Elas não podem ser substituídas, assim como as babás, as cozinheiras, as lavadeiras, as arrumadeiras, ainda que diaristas em nossas casas. Nós estamos falando de que lugar que nós estamos falando sobre essa reforma? Aí sim podemos falar de um lugar privilegiado, do qual não nos somamos aos assalariados de R$ 1.930. Então é por isso que nós vamos votar contra essa reforma.
ela pune, mas ela pune quem começa a trabalhar e a contribuir mais cedo. Ou não é isso? Ou não é isso? Ela aumenta a idade mínima para os professores. Como pode uma reforma dessa natureza colocar uma idade mínima de 57 anos para as professoras e 60 para os professores? E eles acrescem o tempo não só de contribuição, como também o tempo de serviço de carga horária dessas trabalhadoras. Senhor presidente, senhor relator, coloque a mão na sua consciência política. Olhe para o seu Estado, pelas pessoas que confiaram em ti, aquelas pessoas que disseram: eu estou votando num representante que vai defender o meu trabalho, que vai defender a minha aposentadoria, que vai defender a minha estabilidade. Já fomos cruéis demais na reforma trabalhista. Nós introduzimos com a reforma trabalhista um trabalho escravo. Agora, que trabalho é esse que nós vamos estar a propor, aumentando o tempo de serviço, mas diminuindo o salário dessas pessoas? Como nós poderemos encarar a pessoa que trabalha na nossa casa, o motorista que dirige o nosso carro, o jardineiro que limpa o jardim? Nós estamos falando de pessoas que terão diminuído a sua comida na mesa. Nós, senhores e senhoras, a maioria de nós aqui não sabemos quanto está custando o tomate, quanto está custando o arroz, o feijão e o óleo, pois aumentou de 100%. Como é que aumenta os alimentos e acresce de 100% o preço dos alimentos e pegam e reduz o salário mínimo dessas pessoas? É disso que nós temos que falar, o que representa essa reforma da Previdência. Agora, não se mexe no andar de cima, se mexe no andar de baixo, porque sempre fomos escravos, são os assalariados que pagam, constrói as economias, faz o desenvolvimento do país, mas jamais são colocados como uma prioridade. É por isso que nós nos cansamos de falar que queremos Lula livre, que foi o melhor presidente dessa nação, porque ele teve respeito pelos trabalhadores, pelas trabalhadoras, trabalhadores rurais, pelo desenvolvimento econômico, que ninguém perdeu dinheiro, mas que todos puderam contribuir para o desenvolvimento desse país e para a inclusão. É disso que nós estamos falando. Então, não é possível que nós possamos aceitar essa redução, que é uma redução drástica dos recursos também do BNDES, tirando a possibilidade do crédito. O que é que diz isso? Como é que vai ficar realmente essa reforma? Nós sabemos que até hoje, e eu fui uma constituinte, nós não taxamos as grandes fortunas. Está lá na nossa Constituição, senhor presidente, senhor relator. Está na nossa Constituição. Nós não fizemos isso. Nós sabemos que são bilhões e bilhões de bancos que devem à Previdência Social. O que é isso? Por que que não abrem as contas? Por que que não diz ao povo brasileiro quem está realmente devendo à Previdência? Quem é que bota a Previdência no déficit? Será que é esse trabalhador que paga com o seu salário todo mês? Não. E ele ainda não tem o direito de receber o seu 13º salário, porque é isso que está colocado aqui na questão do abono. Então, é importante que a população saiba do que se trata aqui. Não é pura e simplesmente ficar falando de números. Números para enganar o povo, como se tem essa propaganda de governo enganosa. Nova Previdência é muito velha, porque me faz relembrar os meus 77 anos, o tempo em que tínhamos que trabalhar para ganhar a metade do salário, como um trabalhador que era jovem. Eu sou desse tempo, e nós voltamos a esse tempo com essa reforma da Previdência. Nós vamos agora ganhar o salário e a carteira assinada, carteira de menores. Eu sou desse tempo, senhor presidente, senhoras e senhores. E é por isso que nós estamos aqui, para dizer não a essa reforma.
para reconhecer que existe um esforço nessa casa, de muitos outros, que não são da esquerda, como muitos estão dizendo aí, mas que são gente que tem compromisso com a verdade e que tem compromisso com, no mínimo, o seu eleitor e a sua eleitora. Por isso nós estamos aqui para dizer não à reforma da Previdência.